Boa noite. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o candidato do PSD ao governo do Estado, Eduardo Braide. Eduardo, seja muito bem-vindo, é uma satisfação ter você aqui conosco. Obrigado, Rogério, a todo o Grupo Bandeirantes Maranhão. Eu queria, antes de mais nada, agradecer mais ainda, porque após a oficialização das candidaturas, hoje é a primeira entrevista do Eduardo Braide a uma emissora aberta, né? Um canal aberto. E para a gente começar, Eduardo, quero começar logo com uma polêmicazinha. Vamos lá. Teve o debate da Band e teve uma sabatina na Mirante. E tu não foste em ambos. E eu lembro que em 2016 a gente era até deputado juntos. E eu acho que ali foi uma virada de chave para ti, na tua vida política. Um debate, salvo engano, eu acho que foi na Guará, que tu foste lá, e naquele momento eu acho que mudou. Tu aparecia bem nas pesquisas baixo, e naquele momento ali foi uma virada de chave. Tu mudaste tua visão sobre os debates, ou aquilo, a tua falta no debate e na sabatina foi alguma coisa pontual? Vamos lá, existe uma diferença de ser candidato a prefeito de São Luís e ser candidato a governador do estado. Como candidato a governador, eu preciso rodar o Maranhão. E a gente sabe que são 217 municípios. E diferente dos meus adversários, que tiveram praticamente aí 4 anos para rodar, eu era prefeito de São Luís. E deixei a prefeitura de São Luís no dia 31 de março desse ano. Então eu só tive do dia 31 de março para cá para poder rodar o Maranhão. Como eu estou rodando o Maranhão de carro, fazendo questão de conhecer a situação das estradas, a realidade de cada município, porque passa o maranhense no dia a dia, para mim eu preciso visitar o maior número de municípios até o dia da eleição. E se a gente parar para pensar, na minha reeleição como prefeito de São Luís, eu também só participei do último debate. Então, assim, isso na verdade, porque eu tinha meu papel de prefeito, precisava continuar administrando a cidade de São Luís. Então, eu sei a importância que os debates têm, as entrevistas, a sabatina, e por isso eu estou hoje aqui, nesse convite que eu recebi de vocês da Band, mas quero reafirmar o compromisso de participar de debate nessa eleição, porque eu sei a importância que tem o eleitor em ouvir diretamente do candidato naquele momento, que não tem marqueteiro, que não tem ninguém orientando, que não tem ninguém ensinando. Eu acho que o eleitor merece desse momento, que é o debate. Por isso eu parabenizo a Band por sempre ter a tradição de iniciar a campanha com seus debates. Eduardo, até teus adversários admitem, né, que tu fizeste uma boa gestão aqui em São Luís, reconhecem a tua boa gestão aqui em São Luís. E até onde eu tenho informação, tu durante esse período tu passaste praticamente 6 anos à frente da prefeitura, a prefeitura não fez nenhum empréstimo, né? Tu geriu a prefeitura com recursos próprios e transferências constitucionais. Que fórmula tu usaste para que tu não precisasse de empréstimo e tivesse uma gestão que é amplamente aprovada e reconhecida até pelos seus adversários? Rogério, isso é algo que me deixa muito feliz, porque o que você falou, para você ter uma ideia, eu assumi a Prefeitura de São Luís em janeiro de 2021, em meio à pandemia. E a gente sabe a dificuldade financeira que o país passava ali, as prefeituras e os estados. Então, eu, ao longo de 5 anos e 3 meses como prefeito de São Luís, como você acaba de dizer, nunca mandei uma mensagem pedindo que a Câmara autorizasse a Prefeitura de São Luís contrair empréstimo. Resumindo, enquanto prefeito de São Luís, nós nunca pedimos, nem tivemos nenhum empréstimo para poder administrar a cidade de São Luís. Por outro lado, nunca aumentamos impostos, porque a questão não é só não pedir empréstimo. O governo do estado, além de pedir empréstimo, colocou o Maranhão tendo o maior imposto do Brasil. Hoje o Maranhão paga 23% de ICMS. E por isso, o nosso primeiro compromisso, se for da vontade de Deus e do povo do Maranhão, será baixar o ICMS. Mas respondendo a sua pergunta, colocando gestores técnicos nas secretarias. Se você pegar o nosso secretário de planejamento, é um funcionário de carreira do Banco Central. Se você pegar o nosso secretário de Fazenda, é um economista que tem experiência. E aí eu
respondo a você, Rogério, algo que todo mundo pôde perceber. Quando eu deixei a Prefeitura de São Luís, no dia 31 de março, para ser candidato a governador, nenhum secretário meu deixou junto comigo para ser candidato a deputado. Ao passo que no governo do estado, 16 ex-secretários deixaram as suas secretarias para poder serem candidatos a deputado estadual. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Enquanto os nossos secretários da prefeitura estavam preocupados em administrar melhor as suas secretarias, com as suas atenções e energias voltadas para fazer o melhor ao povo de São Luís, você não pode negar que alguém que deixou o cargo, que estava numa secretaria estadual, para ser candidato a deputado, não usou parte do seu tempo para fazer campanha, para fazer política. Então essa é a nossa diferença. E com um detalhe, Rogério, só para finalizar, além de não ter pedido nenhum empréstimo, eu, enquanto prefeito, tive que pagar mais de 500 milhões de reais dos prefeitos anteriores, especialmente do Edivaldo Holanda, que antes de deixar a Prefeitura de São Luís contraiu 2 empréstimos de mais de 350 milhões de reais que levarão 20 anos para ser pago. Então, pare para pensar comigo. Se todo mundo que chegar na Prefeitura de São Luís ou no governo do estado fizer o empréstimo, como é que vai ser o futuro do prefeito que vai chegar lá na frente? É essa mudança que a gente vai fazer no governo do estado a partir do ano que vem. Eduardo, tu já me atrapalhou porque tu respondeste 2 coisas que eu ia te perguntar. Mas uma eu vou ser mais enfático. Quando tu assumiste a prefeitura, como estavam as finanças da prefeitura? A prefeitura estava equilibrada, tu tiveste que ter um trabalho para reequilibrar. O teu secretário de planejamento é conhecidamente um craque a nível nacional, já trabalhou em vários governos. Eu acho que foi um grande acerto tu ter trazido ele. Mas eu queria saber o seguinte, quando tu assumiste, a prefeitura estava organizada financeiramente ou não? Olha, Rogério, essa resposta dá para a própria população de São Luís responder. É só pegar os 8 anos que o ex-prefeito Edivaldo teve à frente da Prefeitura de São Luís. E aqui eu começo a trazer alguns dados. O ex-prefeito deixou os servidores públicos municipais, os professores, 4 anos sem reajuste. Então, se você parar para pensar, em 2017 foi 0 de reajuste. Em 2018, 19 e 20. Nenhum por cento de reajuste para os servidores municipais. Eu assumi, tive que organizar as finanças da prefeitura e um detalhe, ainda deixou empréstimo para a gente poder pagar. Organizar as prefeituras e todos os anos da nossa gestão nós garantimos o reajuste aos servidores públicos. Hoje e esse ano, nós demos aos professores de São Luís o maior reajuste das capitais brasileiras, 16%, 3 vezes mais do que a inflação. E isso aconteceu ao longo de toda a nossa gestão, os servidores municipais, os professores. Então, todo esse trabalho que a gente fez, Rogério, a gente teve que colocar ordem na casa. E a gente só colocou ordem na casa por conta do critério técnico na escolha dos secretários. Então, para você ter uma ideia, a primeira reunião que eu fiz com os secretários, eu estabeleci logo uma meta. Todos os secretários tinham que cortar 20% das despesas das suas secretarias sem comprometer os serviços da população. Eram situações que tinham um contrato que não precisava ter, era a questão do consumo de energia, era o uso de diárias, que se você fizer um comparativo da nossa gestão com a gestão do ex-prefeito, praticamente não existe como você comparar o que era gasto de diárias antigamente e o que foi gasto na nossa gestão. Mas eu acho que o mais importante de tudo é aquilo que a população viu. Se a gente parar para comparar, me diga uma obra estruturante que foi feita pelo ex-prefeito Edivaldo com dinheiro da prefeitura. Você pode rodar São Luís inteira, não tem. Mas no nosso período você vai lá. Elevado da cidade, feito 100% com recursos da prefeitura. Novo Hospital da Criança, feito 100% com recursos da prefeitura. Hospital do Itaquibacanga, Hospital do Coroadinho, as clínicas da família, boa parte das creches de tempo integral. E ainda teve um outro problema. O ex-prefeito prometeu, em 8 anos, entregar 20 creches de tempo integral. Pergunte quantas eles entregou. Ele deixou 7 inacabadas. E as creches estavam, Rogério, só nos pilares ainda, nos baldrames. Lá na Vila Sarney tinha uma, lá na comunidade Santa Helena tinha 8. Então eram várias obras inacabadas que nós pegamos, porque não tinha dinheiro na prefeitura na época, porque não era bem administrada, e nós tivemos um choque de gestão,
garantir os recursos da prefeitura para poder fazer. E só para finalizar esse assunto, dia 31 de março desse ano, os dados são públicos. Eu deixei na conta da prefeitura, para a atual prefeita Ismênia, 2 bilhões e 300 milhões de reais só com recursos da prefeitura, para que ela pudesse dar continuidade a todas as obras que nós planejamos para a cidade de São Luís e que transformou a nossa capital. Então vamos entrar um pouquinho aqui numa seara que usa uma narrativa muito forte contra ti. Existe, é sabido que, ou pelo menos é dito por parte dos vereadores, que tem uma certa dificuldade, tiveram dificuldade no relacionamento contigo. Isso, o que isso gerou? Gerou uma narrativa dos teus adversários que espalham no Maranhão que tu não gostas de político, que tu coloca que eles terem uma importância menor, né? E muitos deles, a gente está na política há muito tempo, a gente começou, nos elegemos juntos a primeira vez, e acaba muita gente falando comigo, perguntando: Rogério, tenho medo do Eduardo porque ele vai acabar com a gente. E eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre isso, da tua relação com a prefeitura e da tua relação com a classe política, o que existe de fato e o que existe de narrativa política. Rogério, você foi deputado estadual junto comigo. E você sabe que na Assembleia Legislativa eu liderei um bloco de 22 deputados. Ninguém lidera um bloco de 22 deputados se não tiver articulação, se não tiver conversa. Agora, o que eu posso dizer a você é que todo e qualquer político que quiser conversar para o bem do Maranhão será bem-vindo. Mas a gente não pode negar. Tem político que chega para conversar com você e que não está pensando no Estado, não está pensando na prefeitura. Está pensando só nos interesses pessoais dele. Esses, pode ter certeza, fiquem para lá que a gente não tem nenhuma intenção de ter parceria. O que eu quero é aquele político que pense na população, que pense no bem coletivo, que saiba a importância que as emendas dele têm para ajudar a população, que saiba a importância que os projetos a serem aprovados numa Câmara de Vereadores podem ajudar a população. Você acompanhou a nossa administração como prefeito. Quantas vezes a Câmara Municipal de São Luís não prejudicou a população? Deixou de aprovar o orçamento, aprovou vários projetos que estavam sendo encaminhados pela Prefeitura para melhorar a vida das pessoas e eles atrasaram a aprovação. Com isso eu não quero generalizar, até porque na Câmara alguns vereadores que lá estão nos ajudaram e ajudaram muito. Mas se você parar para pensar, e vamos ser bem franco e direto, o que houve foi um alinhamento de vereadores de São Luís com o governo do Estado. Ninguém pode negar isso. Quem está falando isso não sou eu. O governador reuniu na mesa do Palácio, certa vez, 27 vereadores dos 31 de São Luís e disse que aqueles 27 vereadores eram aliados dele. Agora, a pergunta que tem que fazer é: os vereadores estavam tendo esse comportamento porque era uma questão pessoal deles contra o prefeito ou foi um pedido do governador para que pudesse atrapalhar a minha gestão? Com a palavra, os vereadores de São Luís. Eduardo, para ser bem direto também, tu acha que o governo interferiu na eleição da presidência da Câmara e isso já com algum foco para prejudicar a tua gestão? Eu não acho, não. Eles dizem, os vereadores dizem isso. Se você parar para pensar, quando terminou a eleição da presidência da Câmara, os vereadores saíram em passeata da Câmara e foram recebidos no Palácio dos Leões para poder comemorar a vitória naquele determinado momento. Então, o que eu entendo, Rogério? E você sabe dessa experiência porque foi deputado junto comigo. Eu, em um determinado momento, era um deputado de oposição. Mas aquilo que era bom para o povo do Maranhão tinha o meu voto, tinha o meu apoio, porque no final das contas eu queria saber se aquele projeto ia melhorar a vida das pessoas. Fazia uma oposição com responsabilidade, com a independência necessária. Mas o que a gente percebe hoje aqui no Maranhão, e aí vou entrar num tema mais polêmico ainda, se você me permite. O que eu tenho escutado, rodando os municípios do Maranhão, é que, infelizmente, tem vereadores de municípios que chegam a receber, inclusive, uma mesada para poder estar ao lado do sobrinho do governador, o apoiando nessa campanha. Então, assim, veja a que ponto chegou a campanha política no Maranhão. Nunca na história do Maranhão eu tinha ouvido falar isso, que vereador do interior estava sendo ajudado pelo governo do estado com uma mensalidade para poder apoiar o sobrinho do governador. E só para tocar nesse ponto, e aí a gente ouve muito falar,
que o governador gosta de dizer que é municipalista, que ele atende sempre os municípios. A prefeita de Monção resolveu corajosamente com seu grupo declarar apoio para mim. No dia seguinte, Rogério, não esperou nem 24 horas, no dia seguinte as máquinas de asfalto que estavam asfaltando as ruas de Monção foram retiradas do município de Monção em retaliação à prefeita ter declarado apoio para mim. Aí a pergunta que eu faço a você que está me assistindo, o governador estava preocupado em ajudar os moradores de Monção ou o asfalto estava chegando lá para tentar eleger o sobrinho dele? Mas ninguém mais é besta, Rogério. O povo do Maranhão já percebeu o que está colocado aí. É um grupo político que quer se manter no poder e quer se manter através da família, colocando seu sobrinho para ser candidato. E eu tenho certeza que a resposta virá no dia 4 de outubro, quando o eleitor estiver sozinho com as urnas. Sabe por quê? Porque por onde eu tenho passado, e eu tenho rodado muito o Maranhão, os eleitores chegam para mim e dizem: Braide, o meu prefeito aqui não está com você, mas o meu voto é seu, é secreto, e no dia da urna você vai conferir o resultado. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que essa eleição, o povo do Maranhão vai dar um recado, não só ao nosso estado, mas a todo o Brasil, que quem manda e quem vai decidir os futuros do nosso estado será cada um dos maranhenses que está me assistindo nesse momento. Eduardo, há pouco tempo teve um fato que inclusive na tua convenção, tu citaste ele com muita indignação, dizendo que, inclusive, que existia uma orquestração sobre pegar algumas pessoas e usá-las no momento de dor para fomentar questões políticas, né? Movimentos políticos. O que tu podia falar para a gente sobre isso, sobre o que aconteceu no Hospital da Criança, e também contar para os nossos telespectadores a tua reação e a informação que tu tiveste, que tiveram, segundo tu mesmo falaste na convenção, que pessoas foram cooptadas e pagas para fazerem movimentos que não foram movimentos naturais, foram movimentos orquestrados. Rogério, primeiro eu quero dizer para você que eu tenho orgulho do Hospital da Criança. Tenho orgulho dos profissionais que lá estão trabalhando, tenho orgulho de toda a dedicação da equipe do Hospital da Criança, que já ajudou a salvar milhares de crianças depois que ele foi entregue no ano de 2023. E só para poder fazer um resumo para você entender, eu recebi o Hospital da Criança, Rogério, como uma promessa que todo mundo que passava lá prometia entregar e não entregava. Então, o ex-prefeito Edivaldo Holanda, ele teve 8 anos para entregar o Hospital da Criança. Nunca entregou. Quando eu recebi o Hospital da Criança, Rogério, que eu fiz uma visita no Hospital da Criança, as mães dormiam em papelão no chão na sala vermelha, porque não tinha UTI. O Hospital da Criança, talvez você não saiba, nunca tinha feito uma cirurgia na época do Edivaldo Holanda. Sabe por quê? Porque não tinha centro cirúrgico. As crianças que chegavam lá, fossem de São Luís ou do interior, tinham que pegar uma ambulância para fazer uma cirurgia no Socorrão 1 ou no Hospital da Mulher. No Hospital da Criança não fazia tomografia. Sabe por quê? Porque lá não tinha aparelho de tomografia. Então nós entregamos, num curto espaço de tempo, só com dinheiro da prefeitura, um hospital que passou de 85 leitos para mais de 170, com 4 salas cirúrgicas, com tomografia, com todo um atendimento humanizado. Um hospital que foi referência para todo o Brasil. Eu recebi ligações de prefeitos de outras capitais me pedindo para os 6 secretários de saúde fazer visitas no Hospital da Criança. E aí a gente vê, por conta de uma questão eleitoral, na véspera da eleição, querer tentar desconstruir um trabalho que foi feito no Hospital da Criança. E aí onde que eu percebi claramente que ali tinha questão política? Quando eu vi aquela manifestação, que aconteceu exatamente no dia da nossa convenção, e que chegou para mim a informação que foi de uma liderança, digo para você o nome da comunidade de Santa Júlia. E aí sabe o que aconteceu? Eu recebi áudios, recebi vídeos das pessoas, e nós pegamos toda essa prova documental e demos entrada na Justiça Eleitoral, pedindo a apuração da Polícia Federal, que deve estar apurando o caso, para poder identificar, e se tiver sido cometido algum crime, prender aqueles que estavam usando o sentimento mais nobre que pode existir, que é o amor de um pai e de uma mãe pelo seu filho, para poder fazer política. E depois de tudo isso, quando passou a convenção, a gente viu, inclusive, eu acho que foi antes, a declaração do promotor de justiça,
que ao sair do Hospital da Criança, deu uma entrevista ao vivo para uma emissora e disse que não tinha acontecido aumento do número de mortes de criança, que o hospital estava funcionando perfeitamente. Sabe o que fizeram? Pegaram e entraram com uma representação contra o promotor lá no Conselho Nacional do Ministério Público, dizendo que ele não poderia ter dado essa declaração. Veja a que ponto chegou a política do Maranhão. Mas é exatamente para combater essa velha política, para fazer o trabalho técnico que eu fiz na Prefeitura de São Luís, que eu coloquei meu nome à disposição para o governo do Maranhão. Eduardo, mais uma questão que é levantada e muito falada, uma crítica que... Uma crítica não, eu não diria nem que é uma crítica, porque grande parte da população continua ao teu lado, vamos dizer assim, defendendo a tua narrativa. Tu pediste uma autorização para a Câmara de Vereadores para tu fazeres uma nova licitação de ônibus, até porque tu sempre enfrentaste as empresas e se negou sempre a que fosse aumentada a passagem. Tiveste uma posição sempre muito firme com isso. Tanto a passagem quanto a parte da colaboração, o subsídio da prefeitura. O que aconteceu que tu não conseguiste implementar essa nova licitação? O contrato que eu recebi já assinado quando assumi a prefeitura, Rogério. Então imagina você, teve uma licitação feita pelo prefeito anterior e que você assume a prefeitura com um contrato de concessão pública assinado por 20 anos. Quebrar um contrato desse não é fácil. Então, nós fizemos várias tentativas. Como foi que conseguiu se quebrar o primeiro contrato de uma empresa de ônibus de São Luís? Quando o Poder Judiciário, determinou a rescisão do contrato de uma empresa e teve que ser assumido esse serviço por outras empresas. Então, assim, todo esse trabalho que foi feito era um trabalho que acontecia o quê? Chegava a época anual e, diga-se de passagem, esse contrato de 20 anos está lá. Ele dizia que todos os anos a prefeitura tinha que aumentar a passagem. Então imagine você, assume a prefeitura de São Luís e recebe um contrato que está todo estabelecido já, com todas as cláusulas dizendo, olha prefeito, todos os anos a passagem vai ter que aumentar. Só que eu nunca achei justo isso, porque a questão não é a passagem aumentar, é a passagem aumentar com poucos ônibus na rua, com um serviço sem ter qualidade, e é isso que eu sempre ouvi da população. Então, por isso, nós iniciamos um enfrentamento com os empresários de ônibus que nunca tinha acontecido em São Luís. Qual era a novela que acontecia na greve aqui? Os empresários faziam a greve e sempre no final o prefeito cedia e aumentava a passagem. E aí ficava todo ano nessa mesma novela. Nós enfrentamos os empresários de ônibus e hoje São Luís tem a terceira passagem mais barata do Nordeste. Então, onde é que eu quero pontuar e dizer para você? Sem sombra de dúvidas, é uma realidade diferente que eu vou encontrar no governo do Estado. Por quê? Porque o governo do Estado não existe um contrato ainda. Porque não houve a licitação. Então, como governador, eu vou ter a oportunidade de dizer como vai ter que ser esse contrato. Estabelecer as metas do número de ônibus que tem que estar na rua, a qualidade que precisa estar rodando e estabelecer que a passagem só vai aumentar se os empresários cumprirem com a sua parte em primeiro lugar. Então, essa é a diferença da realidade. Então, respondendo a sua pergunta, um contrato assinado por 20 anos que nós recebemos do ex-prefeito e que agora, com a ajuda da Justiça, a gente já está vendo a possibilidade de quebrar esse contrato. Eduardo, por que a escolha de Laésio e Fufuca? O que te levou a optar por esses dois nomes para compor a chapa do Senado? Vamos lá, Rogério. Eu deixei a Prefeitura de São Luís, que, diga-se de passagem, não foi uma decisão fácil. Ganhei muitas apostas e não me pagaram. Eu digo sempre, Rogério, que foi a decisão política mais difícil da minha vida, porque imagine você sempre sonhar em ser prefeito da cidade que você nasceu, que é a capital do estado. Você chega lá, depois você é reeleito com mais de 70% dos votos. E aí tem que chegar e tomar uma decisão. Mas ser prefeito de São Luís, cuidar do povo de São Luís, também é cuidar do povo do Maranhão. Porque eu vi os maranhenses sendo atendidos nos nossos hospitais, eu vi os maranhenses sendo matriculados nas nossas escolas. E ali eu tomei a decisão de que precisava colocar meu nome à disposição. Mas eu não poderia caminhar sozinho. E eu sabia que tinha que caminhar com um time que mostrasse ao povo do Maranhão que a gente vai fazer diferente a partir do ano que vem. Então, Fufuca é um deputado federal que foi ministro dos esportes, que tem obra em todos os municípios no Maranhão.
Laésio, alguém que tem uma boa avaliação como ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, foi candidato a governador na eleição passada e ninguém tem nada para falar da honestidade ou da reputação desses dois. Então eu coloco à disposição do povo do Maranhão um time, eu, o Fufuca e o Laésio, que está preparado, eu no governo do estado e eles para me ajudarem a trazer recursos para a gente transformar de uma vez por todas o Maranhão. Eduardo, sobre a vice. E depois disso eu queria abrir o tempo para tu fazeres, que a gente vai ter, tem 5 minutos ainda, para tu fazer tuas colocações finais. A vice escolhida, se questionou muito o nome dela, que ela não era da política. Tu te arrependes ou ela tem sido uma boa companheira? Ela foi escolhida vice exatamente por ser quem ela é. Primeiro, ela não é política, e eu queria uma vice que não fosse política, assim como a vice-prefeita de São Luís, que eu convidei, não era política e que hoje é prefeita da cidade e tem feito um trabalho brilhante, dando continuidade a todas as obras e serviços que a gente tem feito na cidade de São Luís. Por isso eu quero aqui mandar um abraço à nossa prefeita Ismenha. Em relação a Elane, é uma pessoa que eu sempre disse, Rogério, e tinha dentro de mim, que se eu fosse um dia candidato a governador, o meu vice tinha que sair da região tocantina. E da região tocantina a gente está falando de Imperatriz. Então, em primeiro lugar, é uma mulher empreendedora, uma mulher que sabe a dificuldade de quem está passando todo dia tentando manter o seu negócio, pagando o maior imposto do Brasil. Por isso que quando eu escolhi a Elane e a anunciei, o primeiro compromisso que eu fiz e anunciei foi reduzir o ICMS. Então, o primeiro ato de governo, se for da vontade de Deus e de você que está nos assistindo, será baixar o ICMS. E a Elane estará lá, do nosso lado, não só representando todos aqueles que querem desenvolver o Maranhão, mas representando a região tocantina. E só para finalizar, diferente de outros governos, onde o vice teve que vir morar em São Luís, é a vice-governadoria que vai para a Imperatriz. Então, oficialmente, a vice-governadoria será instalada em Imperatriz para que a Elane possa estar me ajudando a passar tudo aquilo que está acontecendo na região tocantina, que é uma região que eu sempre estarei presente como governador também. Caso tu seja eleito, o palácio que foi construído lá vai servir de vice-governadoria, Eduardo? Olha, eu posso dizer que já tem um espaço, na verdade, mas vai servir também para que eu possa estar lá frequentemente na cidade de Imperatriz, Rogério, porque, e aí você me deixa fazer um comentário aqui, não é só Imperatriz. Boa parte do Maranhão se ressente achando que ao longo dos últimos anos o governo deu muita atenção para a capital e pouca atenção para algumas cidades, principalmente no interior. Você foi deputado estadual e sabe disso. Então eu quero quebrar essa situação. Como prefeito de São Luís, eu trabalhei em toda a cidade, em todos os bairros, em todas as regiões. E como governador do estado vai ser da mesma forma. Trabalhar na região tocantina, trabalhar na região sul, trabalhar na região central, na região dos Cocais, na região dos Lençóis. Trabalhar em todo o estado do Maranhão para que o nosso estado possa se desenvolver. E só para finalizar, Rogério, eu sei que a maior missão que eu terei como governador é fazer com que as riquezas do Maranhão cheguem nas mãos do maranhense. Hoje o que está acontecendo? São ônibus e ônibus saindo do Maranhão, levando os filhos do Maranhão para serem obrigados a trabalhar em outro estado, porque hoje não tem oportunidade de emprego, de negócio aqui. Então, baixando o imposto, trazendo novas empresas, ajeitando as estradas. Eu já vi depoimento de empresários em parques empresariais que já não querem mais fazer entregas no Maranhão por conta das péssimas condições das estradas. É essa a realidade que a gente começa a mudar a partir do ano que vem. Eduardo, queria agradecer muito a presença. É uma honra te receber aqui. Aqui mostra assim, talvez se a gente pensasse isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente jamais esperaria que a gente estivesse nessa situação. Fomos deputados juntos, nos elegemos no mesmo partido e cada um teve o destino que Deus traçou. Eu te desejo sorte, desejo sucesso. Um abraço para a Grazi, teus filhos, felicidades e que você tenha uma campanha, faça uma campanha limpa e exitosa. Obrigado, Rogério. Quero agradecer a todo o Grupo Bandeirantes aqui, na pessoa de quem está à frente aqui do Grupo Bandeirantes do Maranhão, a oportunidade de poder me permitir conversar com os maranhenses e dizer, de forma bem direta, eu deixei a Prefeitura de São Luís
sabendo o peso que eu carrego, da esperança que o povo maranhense está carregando em meu nome e no meu trabalho que eu fiz em São Luís. Mas você que está me assistindo, tenha certeza, toda a transformação que você viu a gente fazer na nossa capital vai chegar no estado do Maranhão. Por isso, no dia 4 de outubro, para transformar o Maranhão, é 55.